conforme você falou, Márcio, né? Uhum. 50 anos, fiz agora em maio, dia 30 de maio. Ó, velho. 50 anos de Aimorés. Na represa nasci em domicílio, né? Uhum. Aí é na casa que a qual a minha mãe ainda vive até hoje. Na época era um orfanato, Uhum. mais ou menos há uns 90 anos atrás. Rapaz. E quando com a chegada da usina hidrelétrica, que era a única fonte de energia de Aimorés na época, Uhum. foi desativado o orfanato. Sim. E a hidrelétrica, meu pai, Itelvino Mendonça, trabalhou nela 39 anos e 8 meses, Uhum. carteira assinada, a carteira dele está lá na minha mãe. Faleceu com 78 anos. Uhum. Detalhe, nunca faltou serviço e nunca tirou uma férias. Sério, 39 velho. anos de trabalho. E com a chegada da CEMIG em Aimorés, me parece que em 1974, um pouco mais, Uhum. a hidrelétrica foi desativada. E depois que ela foi desativada, Hidrelétrica que era da represa, né, aquela da Márcio? represa antiga, a usina Ah, velha da represa. ah. E nós ficamos com naquela região, que era terra da prefeitura, né? Uhum. E direito de posse, eu tenho meu sítio, minha mãe tem o dela. E a gente vive até hoje. Em relação a Aimorés, cara, o que eu tenho para te dizer é que com esse impacto que teve aí em Sim. 2015, né? Isso. Acabou com a fonte de renda de uma parte, da maioria das pessoas que Uhum. tinha como peixe, né, parte de sustento de certa forma, Sim. e foram impactadas dessa maneira. Embora a empresa, né, responsável, ela vem reparando os danos, Uhum. conforme combinado, mas nunca é a mesma coisa. É. Nunca é a mesma coisa. E com esse impacto no Rio Doce, a gente consegue ver que o Rio Manhuaçu também sofreu muito com isso. Que é Sim. onde que a gente mora, na beira dele, né? Uhum. Quando era novo, meu pai é aposentado com um salário mínimo. Então a gente complementava a renda com esse peixe. A gente Sim. pescava. Tem várias pessoas aqui em Moraes que desde a época que compravam esse peixe da gente. Uhum. E o que a gente consegue observar é que o Rio Doce ele era uma mãe, uma matriz. Sim. O pescador pescava no Manhuaçu durante o ano. E o final do ano na Piracema, o Rio Doce reproduzia e mandava mais para lá. Isso não tem Ah, condição. entendi. Isso não acontece mais. E aí, Moraes, isso aí, cara. Tem essa questão das enchentes ali também, né? O pessoal Sim. da Barra vem sofrendo com isso há muitos anos. A gente desejava que os governantes tomassem providência, continuassem esse cais até lá em cima. É possível fazer Uhum. isso. Mas é isso aí, né? Mas o que você acha que tinha que melhorar em Aimorés? Que você considera que é o que mais até mesmo atrapalha a Aimorés em um maior desenvolvimento? Eu acho que o que precisava melhorar e tem como melhorar é as autoridades competentes, de forma geral, Uhum. gerar uma maneira de estudo. Às vezes eu passo ali em Colatina, eu vejo pessoas ali daqui da região o dia todo na beira do Uhum. asfalto, às vezes sai um pouco, resolve o que tem que ser resolvido, faz os seus estudos lá e tem que ficar naquela escravidão de estar aguardando a condução naquele Entendi. horário certo. Então assim, eu acho que teria condição, tem condição, teria não, tem, Uhum. basta querer. Desenvolver aqui uma maneira desse pessoal não precisar sair daqui da Entendi. Não ter região. que ir pra fora, Não né? ter que ir para fora. Tanto para estudar como para trabalhar. Entendi. Nós temos condições de ter aqui na nossa região, tem estrutura para isso. De desenvolver algum tipo de trabalho em algumas empresas para estar segurando os jovens da nossa região que estão indo tudo embora. Interessante. Entendeu? Mais pura verdade, né, velho? Isso é importante. E tem como. O apelo Sim. que fica da gente nesse bate-papo nosso aqui é que os Uhum. governantes olhassem mais para isso aí. Ainda Sim. mais para esse lado. Criar o quê? Criar uma escola modelo tipo das outras regiões para onde Uhum. nossos jovens, nossas raízes estão indo embora. Uhum. E da mesma forma também trabalho. É. E tem como fazer. Nós temos ali, citar alguns exemplos. Tem o IBC ali parado, Sim, sim. um imóvel daquele tamanho que pode ser Dá pra transformado. fazer uma grande cena de estudo, né? Sim, com certeza, né? Eu não sei aquele outro lá se agora tem, como é que pode fazer, mas tem a Kazeng, né? Que Sim. hoje uma parte é usada para corte de madeira lá, legalmente, de uma Uhum. empresa. Mas poderia ser também desenvolver para Sim. e outras coisas mais. Tem galpões lá em cima. A Aimorés tem estrutura para estar fazendo isso Sim. daí, para evitar que a nossa raizinha
continua indo embora. Nossos passarinhos Entendi. estão voando, e voando para É. longe. A gente fica um pouco triste só com isso daí. Vamos lá, se exemplo, você nasceu, você já saiu fora de Amorés já? Houve necessidade. Houve Ou, velho, necessidade. você saiu por necessidade? É, necessidade. Eu não tinha recurso. Ah, Entendeu? Eu não tinha recurso, assim como eu vejo por mim, que muita gente também não tem. uhum, Então fui para o Rio em 1991, fiquei até 2007 no Rio, buscando um recurso que eu não tinha aqui. entendi. E com isso eu sofri muito, porque aí você muda toda a sua vida, né? Longe Longe do de pai, longe da família. mãe, dos irmãos. Então é baseado no meu passado, é que eu reivindico assim uma modificação na cidade em prol das novas gerações que estão vindo, para não passar o que eu passei. E como podemos dizer, né? Você quer que o seu filho não precise fazer isso, né? Exatamente. Eu tô com meu filhinho ali, né? Tá com uns 7 anos, tem a minha sobrinha lá, a Renatinha, outro menininho. Tô dando exemplo em casa, mas Sim. eles são muitos. Se você, todas as ruas que você É. andar, tá cheio de criança. Então a preocupação da gente são com as novas gerações. Entendi. Ô Márcio, e exemplo, quando você estava fora, o que te fez voltar? É a família ou a Amorés em si? Mas você fez uma pergunta bacana. Na verdade, eu acho que a família, ela é a Sim. base de tudo. Sim, A família é a estrutura de um homem, né? De uma Sim, mulher, sim. dizendo assim. Então, mesmo ter criado um recursozinho um pouquinho melhor e achar que daria para voltar, mas você volta pela raiz, você volta pela cidade natal, onde você nasceu e passou um bom tempo, ela não fica no esquecimento jamais. entendi. Mas a família, eu acho que ela chega em primeiro lugar. Então a gente volta sempre por causa da família. Como é, prioridade acaba Prioridade sendo a família, É né? a família. A família é a base de tudo. É, Primeiro vem a família, depois então a cidade. sim. Uhum. Ô Márcio, e exemplo, você, particularmente, sua linha de pensamento, o que você acha que melhorou em Amorés, se tratando do exemplo de quando você nasceu até os dias de hoje? O que te Matheus, chama a atenção aqui? o que me chama a atenção nos últimos tempos, eu acho que melhorou bem, embora pode melhorar muito ainda, Uhum, muito. Mas o atendimento no Hospital São José e São Camilo, em um tempo atrás, ele estava muito complicado e eu vejo hoje uma melhora. sim, Mas a gente ainda pode melhorar bastante. sim, sim. Tem muita coisa a ser melhorada. Mas eu vejo que no hospital melhorou um pouco mais, né? A segurança pública nossa é boa. E aumentou um pouquinho os comércios, né? Sim, A gente sim. tem mais dois mercados aí hoje grandes, né? Um aqui no centro, outro em cima. Uhum, A farmácia também, padaria. é. Deu uma melhorada bem em relação ao que era, melhorou bem. O interessante, Márcio, que exemplo, as coisas têm melhorado, mas a Amorés não tem deixado de ser o que é, né? Exemplo, eu falo em termos de simplicidade, você concorda? Ah, com certeza, com certeza. De simplicidade ainda é a mesma coisa, né? É, A mesma rapaz. coisa. E eu vejo que melhorou. Cresceu um pouquinho no mercado, supermercado. Melhorou um pouquinho no hospital, melhorou algumas coisas. Mas escolas, você vê, continuam as mesmas quando eu tinha a minha idade. Não melhorou É nada. mesmo, A Márcio? educação ainda é a mesma, né? Então a Quant- gente acha que tem muita coisa para avançar ainda. Quais escolas você estudou aqui em Amorés? Eu estudei na escola Cristóvão Colombo, lá na Represa, né? Até a 4ª série você fazia lá e depois você era transferido para o ginásio. Lá em Moré. Ah, Foi só. E depois também já estava com 18 anos. Eu tive que ir e embora. como podemos dizer, né? É interessante que o local onde você foi criado, você está criando seu filho também, né? No mesmo lugar. Mesmo lugar. O mesmo chão que eu pisei quando ele era criança. Mesmo rio que eu nadava, ele O bom tá é lá. que, exemplo, você está fazendo seu filho guardar a cultura de Amorés, né, velho? Verdade. Interessante, velho. É isso aí. Ô, Márcio, e exemplo, quando uma pessoa te pergunta sobre a sua cidade, o que você fala pra ele? Exemplo, quando você estava lá no Rio, quando eles te perguntavam de Amorés, o que você falava pra eles? Você lembra? Aconteceu isso ontem, lá em É Manaus. mesmo? Lá em Manaus perguntaram. A gente estava lá e tem um rapaz que é esposo da minha filha e ele me perguntou: Uhum. meu sogro, como é que é lá em Amorés? Eu falei: rapaz, lá é uma cidade pequena, uma cidade muito simples, e onde a fonte de renda lá você não tem opção. Uhum. Lá o salário, lá o teto, né? É um salário Sim. mínimo,
E as pessoas trabalham com gado, né? No interior lá não tem, É. não tem desenvolvimento. Sim. Mas é bacana, pena que tá. Eu costumo dizer o seguinte, depois que chegou, progresso chega, a natureza vai embora, né? Ah, entendi. E na verdade é o seguinte, depois da rede social, tá mudando tudo. É. As brincadeiras das crianças já não são mais a mesma que era, né? Hoje a criança não sabe o que é brincar uma bolinha de gude, Uhum. como era antiga. Ela vai perdendo a origem. Mas eu falei pra ele, é uma cidade muito boa, cidade pacata, né? Uma cidade Sim. de pouco recurso financeiro, uma cidade em que você não pode cair. Se você cair, você não levanta fácil. Então você tem que ter tudo controlado, tudo certinho. Uma cidade que você tem que pensar em tudo antes de Tudo fazer antes as de coisas. fazer. Aqui ela não te dá direito de você, como diz os antigos, colocar a mão onde não alcança e depois aí você já vai ficar complicado, porque não tem como. É Sim. aquele valor mensalmente, somente. Uhum. Ah, entendi. Ô Márcio, exemplo, os seus filhos, os outros que você tem, eles nasceram aqui em Morés? Ou não? Não, quando eu fui pro Rio, eu me casei lá em 98. Aham. Lá. Aí teve o Luiz Fernando e depois seguida a Larissa. Quando foi em 2003, mais ou menos, não deu pra gente viver mais, a gente acabou separando. Então eu tenho o Luiz Fernando e a Larissa, nunca deixei de ter contato com eles, né? Uhum. E voltei pra cá, quando nós voltamos pra Minas. E aí quando eu entendi. fui com a minha esposa atual, nos casamos, ela já tinha um filho que eu criei como filho, né? Uhum. E é filho, Sim. e mais o Thiago. Ô Márcio, exemplo, e esse filho, o filho que você tem, esse mais velho da sua esposa, o que você fala pra ele? Você acha que ele deve sair pra procurar algo melhor? Ou você acha que Amorés vai ter como, exemplo, ele continuar em Amorés e produzir a família dele aqui? Mateus, nós conversamos com isso, ele tem muita vontade de vir pra cá pra ficar perto do pai. Eu falei, meu filho, você pode ir, vou te apoiar em Sim. tudo. Mas lá em Amorés não é como aqui. Uhum. O que eu quis dizer pra ele? Que lá você tem condição, você tem um salário maior, Sim. lá se pagam mais. Uhum. Então ele tem condição de fazer um passeio diferenciado, ele tem condições de estar deslocando daqui para ir a Manaus de avião, voltar. Você consegue fazer isso durante o ano. Uhum. Você consegue se programar. Aqui não. Sim. Aqui ele não vai conseguir. Sim, sim. Aqui ele vai trabalhar com a esposa dele, mas sempre no vermelho. Ele tem que ser Entendi. muito inteligente para ele fazer uma economia. Para Sim. ele que vai estar começando. Não é muito fácil. Uhum. Mas é bom de se viver. Então, se for, deve que, por exemplo, quando você veio do Rio de Janeiro, você teve que reabilitar toda a sua vida aqui, né? Foi muito complicado, foi muito difícil. Que exemplo, aqui não tem o que tem lá. Que deve que você veio pra cá, você teve que mudar tudo. Tudo. Até a criação exemplo, sua esposa, seu filho, você teve que mudar, velho. Foi um impacto muito grande. Quando você vai já com o intuito de buscar um objetivo melhor. Sim. Aí quando você consegue e depois você volta, não é mais a mesma coisa. Uhum. Por que não é a mesma coisa? Porque quando eu voltei, acabou com a minha separação, acabou eu tendo um impacto muito grande. Uhum. Então eu voltei para recomeçar. Ah, entendi. Entendeu? E para você recomeçar, depois de você ter administrado outras situações, Outra casa, né? para você recomeçar aqui fica meio complicado, Hum, fica meio difícil. Aí você tem que ter a cabeça muito boa, né? E fomos. afinal, E você eu começou do zero aqui de do novo. zero. E aí eu botei na minha cabeça que uma caminhada de 10 quilômetros começar no primeiro passo. Sim. Para mim chegar no 1.000.000, eu tinha que começar no primeiro real. Uhum. E a gente foi seguindo um degrau de cada vez, com muita dificuldade. Mas Deus sempre na frente. Graças a Deus hoje a gente está tranquilo. Você nunca quis sair da represa, não, Márcio? Não, eu fiquei 12 dias em Manaus e já estava morrendo de saudade. Sério, velho? Eu gosto do meu cantinho, né? E o que é exemplo, Márcio? Você morando ali esse tempo todo, o que você viu mudar? Eu falo no aspecto exemplo. O que você viu que era de um jeito, construído de outro? Exemplo, você viu então, exemplo, motocross você viu ser construído. Mas o que em Amorés você viu ser construído fora isso?
aquilo que eu te falei no início da nossa conversa, a Hemorés, infelizmente, ela desenvolve muito pouco, Uhum. muito pouco. A gente tem, né, nesse período aí, a pistazinha no motocross, né? Uhum. Temos hoje um loteamento muito grande, criado com pesca paga por pessoas Sim. particular, uma cerâmica com uma estrutura fantástica. Eu admiro o trabalho daquele rapaz, a coragem dele, mas Deu inclusive muito emprego pra gente na represa, Márcio? isso deu alguns empregos, sim. Mas é um empreendimento muito grande que ele fez, Sim. justamente naquele período que teve aquela país passou por aquela dificuldade Uhum. financeira. Depois agora cai nessa situação aí que veio logo a pandemia. E Entendi. a estrutura dele lá é extraordinária. Não sei se você já entrou lá. É pra só vir de fora. É, É não. grande, né? Ele tem uma estrutura lá pra você chegar lá e não ter nada. E num percurso curto de 1 hora, 2 horas, você ter 10, 20, 30 mil lajotas, se Nu. quiser, pronta. E já fez, Aham. já não... Então, quer dizer, na nossa região isso é um, né, Uhum. diferencial. Mas devido a essa pandemia, eu vejo que lá diminuiu muito Sim. o trabalho deles, né? Tá bem devagar. Então foi criada aquela cerâmica, a pistazinha no motocross, mas eu acho que podia avançar mais. Uhum. Tem como avançar. Cresce muito pouco. Como podemos dizer, né? Se nós formos parar para analisar, o que a gente vê com os nossos olhos a buscar lá fora, em vez e poderia avançar nisso, né? Muito. Como podemos dizer, fazer o que eles estão indo atrás. Isso. Você vê, entristece algumas coisas a gente, por exemplo, da represa aqui na Avenida Liberdade, na entrada da cidade. Só depois que eu voltei do Rio, eu perdi 5 conhecidos ali, acidente de bicicleta. Você vê, para fazer uma pistazinha para o pessoal andar de bicicleta, uma ciclovia, Sim. dali da Avenida Liberdade lá, 3 quilômetros, rapaz. É. Então 5 vidas foram perdidas ali de bicicleta, só num curto período Por de causa de tempo, pouca coisa, pouca né? coisa. Então assim, as pessoas veem as coisas acontecendo e não toma Sim. atitude, entendeu? Isso aí se entristece um pouco a gente fica Entendi. meio chateado. Tem pequenas coisas que poderiam ser feitas e não são feitas. Uhum. Mas ainda assim a gente ama a cidade da gente, né? É. Vamos lá, esse exemplo. Quando você era criança, quais brincadeiras que você brincava lá na represa? Meu tempo aí já é 40 anos atrás, né? Aham. 43. Hoje, se você falar isso com uma criança, acho que até foge da realidade deles, porque Uhum. a rede social não permite mais eles fazer isso. Até Mas, lá tem muita criança pensando social, né? o meu filho eu ainda consigo brincar com ele dessa forma. Uhum. Mas a brincadeira na época era um cavalinho de pau, você montava um cabo de vassoura e saía brincando, bolinha de Uhum. gude, era pique-esconde, brincava de rodinha, passar anel, Sim. era as brincadeiras tradicional da região que acabou, você não vê mais crianças Uhum. não fazer isso. E hoje em dia seu filho brinca com essas Eu brincadeiras? não deixo morrer a tradição não, a gente brinca lá. E a quantidade de criança lá, Márcio, você ainda acha que é a mesma de quando era você criança? Rapaz, sim. Com uma diferença muito grande. Na nossa época de criança, devido às brincadeiras, Uhum. eu acho que agrupava mais, tinha mais contato. Uhum. Hoje não, hoje 2, 3 crianças ficam dentro de casa na sala, no telefone, no computador. Então morreu aquela tradição antiga. Uhum. Mas tem menos hoje criança lá do que mais na Uhum. época. Uhum. Ah. Ô Márcio, e aquela represa, você lembra como que era? Tinha muita gente que trabalhava ali? Na hidrelétrica, na É, usina? isso. Na usina, eu era bem pequeno, mas na usina era meu pai, Uhum. que conseguia operar lá à noite, e tinha um outro que trabalhava no dia. Uhum. Parece que era 4 funcionários, dava conta de resolver Ah, lá, sim. entendeu? Ele falava que era uma dificuldade muito grande, porque naquela época, era a época dos coronel, né? Coronel Ah, sim. Bimbim e outros mais. Então a hidrelétrica não suportava mandar energia para toda a região ao mesmo tempo. Aham. Então quando ele mandava para Imorés, aí vinha um bravo, né, na época, Aham. lá de cima aí do Alto Capim para lá, e falava, não, só desliga a luz lá, eu quero para cá. Aí Ah. depois vinha outro mais bravo ainda de cá e falava, não, só desliga de lá e manda para cá. Então ficava naquele conflito. Uhum. E no final ele mandava um pouco para cada um e dava tudo certo. Ele sabia contornar a Ah. situação. Ele era um cara da política da boa vizinhança.
Então, se bobear, exemplo, aquilo dali que fez mesmo fazer a outra da elétrica, né? Foi, com certeza, foi sob pressão. Aí veio a CEMIG, né? Entendi. Mas o que mais revoltou foi que aonde que a gente era o coração da energia, que gerava energia, nós ficamos sem luz de 74 até 91. Ali na represa? Ali na represa. Uai! Ali na represa gerava energia. E ficou sem E energia. com a chegada da CEMIG, eu fui criado de 74, eu tinha 3 anos, até 91. 90 ou 91. Quer dizer que deu 84, quase 17 anos. Isso. Sem 16 energia. anos, Sem né? energia. Era Rapaz. lamparina de querosene, não tinha água gelada, não tinha nada. Uai. disso, Não, E vocês tinham, depois ficou sem. ficou sem. Ficou sem Meu 17 Deus. anos. Toda a minha infância eu passei sem energia na represa. É. Toda a minha infância. É meio que é, depois, é quando saíram ali, eles abandonaram aquilo lá, Márcio? Ficou abandonado um tempo, veio uma empresa de São Paulo e comprou da prefeitura. Eram 2 casas de máquina. Era 2? Eram 2. A usina velha e a usina nova, chamada assim lá pela gente. Então eles compraram os geradores das duas, uma empresa alemã, estava em São Paulo. E levou 1980, 79, 80, levaram o equipamento. Hoje tem lá na... Eles tirou e levou? Levou. Hoje tem lá na usina, que a gente chama de usina nova, onde tem a casa dela lá, né? Ela tem ainda as turbinas lá. Eu acho que deveria... ali é um patrimônio histórico da represa. Acho que deveria restaurar elas. Tá quebrando as telhas, né? Caindo no telhado. A prefeitura deveria cuidar. Lá ainda... Tem quanto tempo já, mais ou menos, Márcio? Você sabe nos dizer? Que ela tá desativada? Não, exemplo, quanto tempo que ela já tem de quando fizeram ela, você sabe? Ela... 1939. Rapaz. Em 1939 ela começou a funcionar. Bem antes de você nascer, velho. 1939. Rapaz. Meu pai é de 1923. O primeiro emprego dele foi nela e foi até aposentar. Trabalhou a vida inteira nela. Não tirava férias. Só faltou serviço quando uma época ele teve que fazer uma cirurgia. Fora disso, toda a vida dele passou ali. A vida inteira. Exatamente. Rapaz, e hoje tá algo abandonado, né? Tá abandonado. Dá para reaproveitar ali. Se a prefeitura quiser, ela consegue reaproveitar aquilo ali e tirar ali bastante energia. Tem condições. Ô Márcio, sua opinião, exemplo, como um morador de lá, o que você acha que tinha que mudar ali na represa para ajudar os moradores ali? Rapaz, o que mudaria ali, eu fui vice-presidente de uma associação de morador da Beija-Flor, lá na Dorinha, 2005, 2006, 2006, 2007, por aí. E nós fizemos alguma reivindicação. Na época a gente reivindicou, não tinha celular ainda. A gente reivindicou, tinha celular, né? A gente não tinha... não pegava a área lá. Lá na represa não pega ainda. A represa não tem sinal de telefone até hoje. Ué, e os outros lugares... Tem. A represa as outras roças pegam ali. Ali você fica impossibilitado de fazer uma ligação. Rapaz. Então com a chegada da Delta, da empresa que fornece a internet, a gente tem o WhatsApp. Todo mundo tem que ter. Se não tiver, você não liga. Entendi. Mas então na época a gente não tinha, então fiz uma reivindicação lá, algumas reivindicações lá uma reunião com a prefeitura, que foi a Dorinha era presidente, Dorinha Borra, e eu era o vice-presidente. Então a gente reivindicou o ônibus circular que fosse 2 vezes na parte da manhã, 2 na parte da tarde, até a represa. Ponto final dele na Avenida Liberdade, no final, que ele fosse até lá. A outra reivindicação era a água tratada. A gente conseguiu. Hoje tem água tratada até lá na São Sebastião no Cruzilhado, que é o Capabode. Vai até o Capabode. Vai. E o Orelhão, na época, que precisava, e um postinho de saúde. Sim. E a preocupação maior que a gente tem ali, é meu filho, o Thiago, quer desenvolver um projeto desde os 5 anos. Eu apoio. 5 anos. Ele, não eu. Entendi. E eu apoio ele. Ele tem um projeto Amigos do Rio. Por quê? O nosso sítio é bem lá onde era as comportas da hidrelétrica. Então ali a gente para muito animal morto, lixo descartável, plástico, muito. E a gente faz a limpeza. E ele, desde pequeno, ele tem esse projeto. Por quê? O Rio Manhuaçu é a segunda água menos poluída de Minas Gerais. Isso é um rio rico, aquela água você ainda pode tomar dela sem tratamento. Entendi. Então ele tem essa preocupação e eu apoio e achei bacana. Ele é novinho e já tem essa preocupação. Ele tem ideia de fazer camisas, fazer um passeio ciclístico na margem do Rio Manhuaçu.
convidar aí, botar anúncio no rádio, o maior número de pessoas possível, e de passar de casa em casa, confletando e conscientizando os moradores na margem do rio para não jogar animal morto no rio, nem um lixo, para a gente cuidar do rio. E eu aprovo o projeto dele, né? Bacana, vindo dele com a criança. Rapaz, e principalmente, por exemplo, a gente tem uma riqueza, né? E como podemos dizer, é uma riqueza que até muitos aimoreenses esquece e deixa para trás, né, rapaz? Isso aí. E só consegue ver essa riqueza quando você vai para uma região que não tem água. Aí você vê que é uma região morta, modo de dizer, porque a água é vida. Sim. Então ele tem esse projeto lá, que é Amigos do Rio, né? E a gente quer cuidar daquele rio ali da melhor forma possível, as pessoas estão conscientizando. Sim. E não desmatar, estão limpando as beiras do rio, deixar um pouquinho, né? Para cuidar do nosso rio. Interessante é que rio ali você foi criado nele, né, Márcio? Nele, meu filho, eu já estou fazendo uns vídeos dele, né, no rio, para quando ele estiver grande, assim dar seguimento com os dele. E aquele rio ali mudou muita coisa, Márcio? Ou sempre foi daquele modelo ali? Não mudou. Já teve mais água? O que eu ia te falar agora, ele não mudou a posição, a performance. não mudou. O que mudou é o volume de água. É mesmo? Ele vem mudando a cada tempo. Mudando muito. Tá só diminuindo. Então, já teve mais, né? É muito. Ali cuidou da gente quando era pequeno. Ali complementava a renda nossa. Há uns, quando tinha dos 17, dos 13, 14, 15, até quando eu fui pro Rio, 17, 18 anos, a gente pescava nele. Minha mãe trazia o peixe na rua. Deve que até peixe tinha mais, né? Muito. Não tem mais. A lagosta está extinta do Manhuaçu, não existe mais, nenhuma você não pega. Não tem mais? Não, ela acabou. Algumas espécies, timburé, piabanha. Se eu for te falar aqui, a gente vai falar várias espécies que ela desapareceu. Não tem mais. E assim como os outros peixes também diminuiu muito a quantidade. Muito, mas muito. 90%. Quase não tem. Então, e a água está diminuindo também. Sim. Se o povo não conscientizar e cuidar dela, isso é muito importante. Sim. Aí a nossa geração não vai ter mais essa água. E se a gente for parar para analisar, né, Márcio, ali é uma riqueza grande da cultura da nossa, de Aimorés, né, rapaz? Afinal, Aimorés, como podemos dizer, tem dois rios. Aimorés tem o Manhuaçu e o Rio Doce. E se vamos parar para analisar, o Rio Manhuaçu é uma herança que a Aimorés tem, porque é dela, né? E na verdade é da onde sai toda a água que vocês, né, aqui da cidade, quando a gente de lá, exatamente, né, tá consumindo. Sim. Consumindo. Então a gente tem que cuidar dele. Foi feita uma hidrelétrica no Pocrane, impactou muito o rio. Tem dia que eles fecham lá, o rio quase não tem água. Armazena água, depois eles abrem, aí sobe um pouco mais, fica oscilando. Mas o rio, hoje eu vejo que o Rio Manhuaçu é uma preocupação muito grande. Ele parece não. Quem olha e pensa assim, mas isso vai demorar, mas demorou e eu já estou com 50 anos. Eu já vi uma diferença muito grande. Meu filho está vindo, depois vai vir o dele. É assim que acontece. Então tem que cuidar hoje. Ô Márcio, e exemplo, já que a gente está nesse assunto, e desmatamento ali na represa, você acha que tem muito ainda? Na verdade, ali no motocross na área da prefeitura, eles fizeram eu chamo de uma vitrine, pequeno, mas ajuda muito. Aconteceu ali nos últimos 10, 12 anos, eles fizeram na beira do rio, eu achei bacana e vi que se a gente quiser dá para mudar. Eles reflorestaram lá, na beira do rio, na beira, as árvores já estão grandes, já estão jovens, árvores jovens já. Então você fica olhando, eu sento lá às vezes, olha, bacana, quer dizer, tem jeito, se o homem quiser tem. Então ali foi feito, mas a nossa região, bem no passado, se você pegar aqui da represa, até não vou botar mais longe não, até no Tabaúna, que vai dar uns 20, 24 quilômetros de rio, ele não tem nada na beira do rio mais. O que dá para fazer é repor de novo aquilo que foi tirado. Não tem mais. O rio é limpo dos dois lados. Rapaz. Isso aí é uma preocupação muito grande também. Porque se eles reflorestar com um prazo de 15 anos, cada um fizer a sua parte, que é a ideia do meu menino, não jogar lixo. Sim. Cuidar e plantar algumas árvores, você planta, outro planta, não fica pesado para ninguém, financeiramente. Busca aí um apoio, né? Talvez um Instituto Terra, quem sabe. Sim. E dá para fazer. Como podemos dizer, se cada família de Aimorés plantasse pelo menos uma árvore, né? Já fazia uma grande diferença. E faz diferença. E faz. No meu sítio lá eu quero reflorestar 300 metros
por 15. Fazer um bosque. Só de árvore nativa. Aí se o outro ver também fazer, outro fazer, vai ficar legal. Compadre, se o outro ver e ter como exemplo, né? Isso. Bacana. Algo que eu acho que deve ter ajudado muito é programas igual, exemplo, aqui do Instituto Terra de Olhos d'Água, né? Deve que esses programas de preservar nascente acaba até ajudando de alguma forma o rio, né? Sim, ajuda e o Instituto Terra, a gente tem alguns exemplos. Eu conheço ali, por exemplo, na fazenda Marcelo Calvão, algumas águas que tinham secado, ela tinha acabado. Já bem anos ela já não existia. Voltou a jorrar novamente, um fluxo de água bacana. Voltou o que era. Entendi. E as nascentes que eles estão preservando, que é o projeto Olhos d'Água, foi muito interessante. Uma maneira que eles isolam ali, faz uma cercazinha no espaço pequeno, o gado não pisa, não suja, já está ajudando em algumas plantas lá que ajudam a puxar água. Sim. Tem surgido um efeito grande. Bacana, um projeto. Planta bananeira, bambu e acaba ajudando, né, velho? E tem feito diferença. Se Sim. alguém tiver dúvida, tem espelho aí. Tem uma vitrine para ver. Sim. Entendeu? Ah, será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Porque o pessoal tem muita insegurança. Entendeu? Será? Será não? Pode ir lá e ver e vai ver que é real. Rapaz, é interessante, mas que exemplo, isso que a gente falou aqui são coisas que caracterizam a Hemorrhoes, né, velho? Com certeza. As características de Hemorrhoes é isso. Tudo que vier para somar, Matheus, é bom. Tudo que vier para somar é bom. Agora, a questão é que o pessoal não tá somando, não. Parece que está dividindo, né? Tá diminuindo mais do que somando, né? Então, é importante. É importante o pessoal despertar e cuidar. E dá para fazer uma cidade bem melhor do que Sim. é. A região. Não só quando a gente fala cidade, não está falando só de Hemorrhoes, está falando da região toda. Entendi. Dá para melhorar. Dá pra melhorar no geral, né? No geral. Ó, rapaz. Isso aí. Que bom, velho. Como podemos dizer, velho? Muito obrigado. Ah, não, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, velho. Eu que agradeço. Como podemos dizer, você contou pra gente que é uma história que nem a gente sabia. Né? Nunca imaginei que aquela hidrelétrica dali tinha essa história. Tem lá as datas dela ainda. Tem nela? Tem lá no meu sítio lá em cima. Se você for lá, eu te mostro a placa, 1939, em 44, o que foi feito. Tem algumas escritas que eu preservo lá na parede. Tá bem apagadinho, mas dá pra ver. Ah, rapaz, que interessante. A primeira em 39, a outra em 44. Tá tudo lá. 1944, a segunda. É por isso que a gente fala a usina nova e a velha. Ah, entendi. Uma Ela foi reformada, então? Não, eram duas casas de máquina. Fizeram a primeira em 1939 e a segunda em 1900. A outra foi inaugurada em 1944. Aí ficou as duas funcionando. Até 74, 75, mais ou menos. Entendeu? A gente chama de usina nova, usina velha por isso. Aquela que você conhece lá, entendi, é a nova. Aquela é a nova. E tem uma outra carcaça embaixo, toda desativada, destilhada, era a velha, que foi feita primeiro. Mas a diferença é pouco, 5 anos de diferença. Uma foi em 39 e a outra em 44. E aí as duas trabalhou a todo vapor. Mas a todo vapor, mas a energia não era boa. Não tinha quantidade muito grande. Não. Era fraca. Acendia uma lâmpada fraquinha, mas era o que tinha, né? E atendia o pessoal. Se formos parar para analisar, nessa época a Hemorrhoes também deve que era pequenininho. Era bem menor, bem menor. Hoje você vê que tem Betel não existia. Aí, né? Se o Betel não existia, O residencial não existia. Lá onde que é o Newton Freire Sampaio, Newton Freire Sampaio não existia. Monte Verde. Né? Na Barra, ali tinha a lagoa da Barra toda. Hoje é tudo aterrado, hoje são casas. Então, se você analisar, cresceu Monte Verde, Betel, Milton Freire Sampaio, lá no Sossego. Residencial? Como é que é? Lá no Sossego, onde é o Cricaré atrás, Ah, ali era sim. campo de futebol, ali hoje é muita casa. Ali era campo de futebol, Era, mas... joguei muita bola ali. A Desvale era um campo de futebol, não tinha Desvale. Aham. Ali eu joguei muito torneio de pelada na Desvale. Onde a Desvale ali era... E a água em Hemorrhoes era o seguinte, era chafariz, era um monte de tanque juntos. Na Avenida Liberdade tinha um e na Desvale tinha outro. Aí as mulheres iam pra lá lavar roupa, não tinha máquina, não tinha nada. Elas iam pra lá lavar roupa e pegar água para levar para casa, para fazer, comer, beber. Era ali, você buscava. Então tinha um na Desvale, tinha um na Avenida Liberdade
e tinha demais. Esse eu conhecia porque eu era muito pequeno, Sim. era caminho de passagem da gente. Ah, Na Barra ali, onde é hoje, aquele loteamento novo, que tem até o posto de saúde, ali é uma sei. cerâmica, fazer Aham. tijolo. Então, quer dizer, evoluiu aquele bairro ali. Sim. Lá no Sossego, também. Meu tio morava lá, casado com a irmã da minha mãe, poucas pessoas Sossego tinha moravam. o que lá, Márcio? Você lembra? Hum? O sossego. Sossego era um campo de futebol e algumas casas. Ah, Era um campo grande, aham. um campo oficial. E algumas casas só. Aí Hum, hoje não, tiraram o campo, aí eu nem sei onde é mais, como é que era lá a casa da minha tia, mudou tudo. Então cresceu aquele bairro, cresceu o Monte Verde, cresceu o Betel, cresceu a Barra do Manhuaçu, que só tinha a rua principal. A gente tem várias ruas. A Avenida Liberdade melhorou bem, né? Porque E aquela água que passa ali no Parque de Exposição, Márcio, que ali sempre teve? a água É sempre aquela. teve, sempre teve, sempre teve. Ali no Parque de Exposição sempre foi Parque de Exposição também? Sempre foi parte de exposição ali. Houve um tempo, meu pai me trouxe, a primeira vez que ele me trouxe no parque, não era lá. Eu acho que é onde que tem aquela antena antiga de telefone aqui na praça do lado direito. Fala ali perto da minha casa ali? No, Isso, perto do Polo Esportivo. perto do polo esportivo. A primeira festa que eu fui de exposição, de carrinho de bate-bate, era ali. Era ali. Depois que passar de tempo que passou, mudou pra lá. Ah, entendi. Entendeu? Lá. Aí sempre lá. Ah, Mas era aqui, era ali perto da sua casa. entendi. E o motocross ali, exemplo, era pasto antes? Lá onde que é hoje? Ali era fazendo seu Clove Brum, né? A prefeitura comprou dele aquela parte. Uhum. E aí então fez a pista do motocross, agora tem campo lá para as crianças brincar, outro de areia. Uhum. Não tinha nada disso, tá iluminado, tem internet. Lá bacana, lá ficou bom. Reflorestou a beira do rio. Uhum. Lá ficou uma área de lazer muito boa. O Parque das Águas, né? Sim. Ficou bom. Como por exemplo, dizendo, o Aimorés de hoje tá muito diferente do seu Aimorés de antes. Muito diferente. Ô Márcio, e quando colocou aquele asfalto lá? Deve que mudou muita coisa ali na represa, né? Esse asfalto, é esse que você fala na BR que vai até lá, né? Isso. Pra gente facilitou muito, né? Uhum. A estrada era muito ruim. Chovia muito na época, nem cascalho tinha, não passava ônibus, a gente ia pra rua a pé. Já vim muito em festa de aniversário da cidade a pé e voltar a pé. Rapaz. O carro não passava, atolava, né? E aquilo ali valorizou muito pra gente. Todo mundo tem seu carrinho, sua moto, Sim. você mora na roça e com 5 minutos você tá no centro. Sim. Um pouquinho mais, 8, 10 minutos. E o exemplo, da represa lá onde você mora até o asfalto ali dá quantos quilômetros a menos? Não chega a 1 quilômetro, não. É Aí. 1 quilômetro. Sim. Aí você tem 1 quilômetro, mas aí o que acontece? Naquilo que asfaltou 8, Uhum. você tem mais recursos para cuidar de 1. Uhum. Então, em tempo que você ia cuidar de Entendi. 9 de chão, você vai cuidar de 1. Então, fica sempre bom. Sim. Dá para jogar um cascalhozinho, dá para ajeitar. Então, não tem muita dificuldade para sair da represa e nem voltar, não. E o bom é que fica até melhor quando uma pessoa passa mal, é mais fácil para trazer pro hospital. Ué. Mas, com certeza. Antes não saía. Ah, Antes lá só tinha o Paulo Gomes, que já é falecido, que tinha um Jeep. tinha um Jeep? Então a ambulância era ele. Aham. Passava mal, você tinha que ir a pé, tá morrendo, você tinha que ir lá na fazenda dele, não tinha meio de comunicação. Uhum. Acordar, chamar ele vinha com o carro e trazia. Depois, o seu Eloy tinha um Fusca. Sim. A ambulância da represa, a gente brinca, né, assim, Aham. passou a ser o seu Eloy. Vai na Aimorés fazer compra. Hoje o mercado entrega lá. Antes não. Aham. Então o seu Eloy vinha de Fusca, pegava, levava ele. Depois, eu voltei do Rio. Aí eu tinha carro, então passou a ser eu. Eu e ele leva no médico, leva para tomar uma medicação e tal, Sim. tudo. Era eu. Hoje não, hoje todo mundo sempre tem um carro, outro tem, né? Uhum. Melhorou um pouco. Todo mundo tem seus recursos próprios. Mas ainda assim tem aqueles que ainda dependem um pouco e a gente está pronto para servir. E Sim. faz sempre que precisar. E aquela escola que tem lá, Márcio, que eu tenho muito tempo que é a escola? Aquela escola. Na verdade, de primeira a quarta série eu estudei. Era primeira, segunda, terceira e quarta, mesma sala. Igual a gente está aqui. Naquela escola ali? Né? Era lá na igreja. Lá na igreja. Tem uma igreja presbiteriana. Fizeram um cemitério lá agora, né? Sim. Na represa. Então, do lado da igreja, lá do cemitério, tem uma igreja verde. Uma congregação presbiteriana. Entendi. Então, segunda-feira a gente chegava lá, modificava os bancos. Aham. Aí tinha um quadro preto.
Aí a primeira e segunda série nele era dividido ao meio, e terceiro e quarto descosta pra cá, num outro de cá. Aham. É. Aí não tinha parede, não. Não. Aí a gente modificava as cadeiras, Aham. e porque na sexta a gente tinha que deixar no jeito, porque era escola dominical, era igreja no domingo. Ah. Então funcionava igreja no domingo, era culto só de. Era depois do almoço, era de meio-dia às 3. Então acabava, só não ia lá sábado. Ah. Porque de segunda a sexta eu ia para estudar. Sábado não e domingo eu voltava pro culto. Eu fui criado naquela igreja. Então, 6 dias a gente tinha contato com ela. Ela era lá, bem diferente, ela era de madeira. Sim. Depois fizeram ela de alvenaria e fizeram em 89 aquela escola ali. Sim. Com a administração do J. Diniz, prefeito na época, fez aquela escola ali, Cristóvão Colombo. Mas eu já não peguei, já não estudei nela. Aham. E ela ficou até, acho que tem 4 anos ou 5, a Selma. Sim. A Selma foi professora ali de 89 até 5 anos atrás. Porque aí não tinha um volume de criança satisfatório. Aham. Como o ônibus passa de manhã trazendo as crianças para a escola, Sim. aí vem no ônibus circular. Aí ficou desativado lá. Parece que a Selma chegou na aula ali também há algum tempo para pessoas de idade que não sabiam ler da região. E tinha um número E com grande. auxílio, né? Dava, e era muitas pessoas. Chegou a ter acho que 15 ou 20. Né? Então, hoje não é comum isso mais, né? Sim. Porque hoje é obrigatório. É. Mas antigamente não, as pessoas não tinham aquele que não tinha interesse, vinha do filho, aquele que não tinha interesse em estudar, ele não ia estudar, o pai não obrigava, omitia. Ah, entendi. Hoje não, hoje é fundamental, né? Hoje tem que... Isso é verdade, rapaz. Rapaz, muito obrigado. Valeu mesmo pela sua entrevista.